Fala, amigos do mercado imobiliário, tudo bom? Hoje, mais um CriatoCast. A gente tem um convidado muito especial. É um amigo e um profissional de excelência que começou a atuação e tem sede de um dos melhores escritórios em Anápolis. Eu vou conversar hoje com o Leandro Francis, sócio e fundador do Estúdio LF. Bom, Leandro, muito bom aí de você aceitar. Obrigado pelo convite. É sempre um prazer a gente estar compartilhando. É muito importante isso para que a gente valorize mais e cada dia venha crescer mais o mercado imobiliário, principalmente aqui em Anápolis, que é uma terra tão promissora. Leandro, assim, acredito que até a gente está com formalidade aqui, mas para vocês saberem, sou amigo do Leandro, tem mais de 24 anos, então acompanho o trabalho dele aí há muito tempo. E hoje a gente vai falar um pouco sobre esse início, né? Essa trajetória, até a intenção mesmo do CriatoCast é trazer profissionais de Anápolis para falar da sua carreira, profissionais que não apenas têm destaque local, mas destaque nacional e no caso do Leandro, destaque internacional. Então, Leandro, eu queria que você começasse, né? Hoje todo mundo olha a foto ali, né? Entra no Instagram, vê todo os projetos maravilhosos que você tem feito aí fora do país, em Dubai, fazendo aí para profissionais, para empresários do mundo todo e não olha tudo como começou, né? Então, até dentro desse contexto, eu queria que você começasse contando como foi o início mesmo na carreira de arquitetura, como foi empreender na arquitetura, né? Que é algo que é muito desafiador, né, para o arquiteto. Eu sou engenheiro. Como foi começar na arquitetura? Bom, primeiro ponto, eu assim, acho essa atitude de vocês terem fazer o podcast imobiliário aqui em Anápolis é muito importante para valorizar realmente as pessoas que estão aqui, porque a gente percebe que às vezes as pessoas de casa não valorizam. O santo de casa não faz milagre, né? Então, isso é uma coisa que eu ouvi por muito tempo, né? Então, no começo da minha carreira ali, sempre a arquitetura foi algo que me mexeu e era algo que desde criança, aos 9 anos, eu já falei que eu ia ser arquiteto. Então, não passou hora nenhuma na minha cabeça de ser outra profissão. Eu tive já isso traçado. Então, acho que esse fator assim, do propósito, acho que desde o início já existia esse propósito. Então, assim, porque às vezes a gente percebe muitas pessoas buscando isso ao longo da sua trajetória profissional. E isso eu já tinha traçado. Então, assim, que ia dar certo ou não sabia, mas assim eu coloquei minhas forças desde o início nisso, né? Tive outras oportunidades de ficar nos negócios da família, mas levei sempre isso, nunca deixei apagar essa chama da arquitetura que eu tinha dentro da minha vida em si. E até para muitos aí que não sabem, né? O início mesmo você dividia, né? Você tinha uma empresa, né, de transporte, ainda tem, mas você colocou ali do lado. Qual foi o momento assim que você falou assim, não, agora eu vou focar nisso aqui, vou montar um escritório? Qual foi o momento? Bom, na realidade, eu tinha o meu negócio bem informal, bem amador, fazendo aí projeto para amigos, conhecidos, tomando prejuízo na informalidade. Esse foi o início, acho que é o início quase todas as pessoas que são profissionais autônomos, né? E esse é o perigo, sabe? Esse é o perigo da gente estar sempre na informalidade, fazer algo que não é profissional. E aí a gente nunca vai ter a valorização correta, né? Então, foi muito engraçado porque foi a partir de uma conversa informal com um amigo que ele falou, cara, seu trabalho é tão bom, trabalha bem, é o que você gosta de fazer, por que você tá dentro de uma transportadora, atendendo seus clientes junto com um caminhão, Cara, foi assim uma virada de chave. Falou, cara, investe, né? E ali foi quando eu tive meu primeiro escritório, que é a Anápolis, foi na Avenida Santos Dumont. E ali eu tinha eu e mais 3 pessoas só. Então ali foi o início de tudo, né? Fazendo projeto para amigos, conhecidos.
E ali a gente foi um momento em mais ou menos 2014, onde eu já tinha 3 anos de profissão, nada tinha deslanchado, e os condomínios em Anápolis estavam surgindo, que foi quando surgiu Belas Artes, depois surgiu o Gran Trianon, começou a Anaville, aí depois Alphaville. Então, nesse início dos condomínios, foi quando eu comecei a me dedicar mais. E como eu já tinha um portfólio dos meus amigos, conhecidos, foi algo que eu só precisei lapidar. Então eu fui melhorando, trazendo mais marketing, comecei a fazer placas de obras nos condomínios que o pessoal normalmente colocava só uma loninha, escrito os nomes, não. E aí eu comecei a colocar placas de obras para chegar ao ponto de ter quase que uma rua em alguns condomínios, né? Então era placa atrás de placa minha, então começou um marketing e ali foi o início mesmo, que eu precisei me destacar. Muitas pessoas falam assim, Leandro, como você chegou lá na frente, né, agora fazendo projetos internacionais? Cara, não é da noite pro dia, né? Primeiro eu fui referência na minha cidade, depois eu fui uma das referências em Goiânia. E comecei, a partir do momento que eu era referência, que eu expandi meu trabalho para Goiânia, eu era referência em Anápolis. Quando eu expandi meu trabalho para Brasília, eu fui referência em Goiânia. Expandi meu trabalho para São Paulo, Rio, eu fui referência em Brasília. Então, agora, com o público internacional, eu sou referência no Brasil. Então, é um passo de cada vez. Não é assim, Leandro, como que você faz para pegar projetos internacionais? Não. É uma pergunta que você recebe direto, né? Como que eu faço? Hashtag, vídeo curto? Não, cara, não é bem assim, entendeu? Você tem que ser referência, porque os meus clientes hoje de São Paulo, às vezes para fechar comigo, eles vêm aqui em Anápolis. Eu já tive vários clientes que falam, cara, será que esse cara é verdade mesmo? Eles pegam o carro, pegam o avião, vêm aqui ver meu trabalho para ver se as obras são isso mesmo. Então eles vêm ver para fechar comigo. Então, você precisa, não é só marketing, né? Então, tem que executar também, né? Consolidar as coisas. Eu queria aproveitar esse gancho que você falou dessa expansão, mas para a gente até ter elementos mais palpáveis aí para quem for escutar a gente, é o seguinte, você falou que mesmo no início você investiu em algo visual, né? Sim. Por exemplo, enquanto poucas pessoas ali investiram numa placa de obra bem feita, você já colocou uma placa bem feita, você começou a investir em 3D bem feito, né? Hoje a gente vê, em 2023, escritórios ainda com 3D muito aquém do que poderia ser, né? Sim. E eu queria que você contasse, assim, elementos que você acredita que foram diferenciais para essa percepção de qualidade, de alto padrão. O ponto assim, de virada de chave aqui em Anápolis, ela foi alguns detalhes. Primeiro, a placa de obra, porque foi gerando muitas placas de obra. E minha placa de obra era muito bem feita. E ninguém gastava dinheiro com isso. Fala, cara, o cliente tem que gastar com isso? A maioria colocava o próprio cliente para pagar a placa de obra. E quando você coloca alguém para pagar algo seu, que você tem que ter o cuidado com a estética da sua empresa, cara, eles vão querer economizar ao máximo. E não é isso que eu fiz. Então, eu colocava ali placas de obra de 2 metros por 1,5 mais ou menos, nem cabia nem no meu carro, pra você ter noção. Então, placa de obra com imagens, já tinha link para o site. Então ali eu já estava avançado em relação a alguns profissionais. E um detalhe, que eu comecei a fazer entregas personalizadas na época. E o que aconteceu? Vou dar um exemplo muito claro. Eu fiz na época um projeto para uma médica muito consolidada aqui em Anápolis, ela é ginecologista e tal, hoje é nossa amiga. E o que acontece? Eu fiz uma entrega personalizada para ela, que foi simplesmente uma caixa na época. E qual é o fato disso? Que o fato de entregar um presente é meio que implícito a pessoa tirar uma foto. E na hora que eu tirava a foto, a pessoa postava no Instagram. O Instagram estava começando na época, em 2016, 2017. Então, todo mundo falava, cara, nossa, ele fez o projeto da doutora tal. Cara, então esse cara deve ser bom. E gerava mais credibilidade. As pessoas que vinham por conta dela, geravam credibilidade rapidamente.
Porque aí as pessoas que vinham, eu fazia isso também, fazia entrega personalizada com elas também. Então hoje eu uso essa mesma estratégia, só que, claro que hoje eu não dou conta de fazer para todos os clientes, eu tenho mais de 300 clientes, né? A gente está em mais de 18 países, então, mas os clientes chaves, as pessoas que eu são pessoas mais famosas, mais autoridades, eu faço um desenho à mão. Para quê? Para tirar uma foto com a pessoa e a pessoa expandir meu trabalho. Eu ajo estrategicamente ali com entregas personalizadas, repostando no Instagram. Então, essas estratégias, essas simples estratégias, o ato de você presentear conta muito com a valorização da sua credibilidade no mercado. E isso igual você citou, né? Desde a placa. Isso é um investimento que você fez, tá incluso, mas ao mesmo tempo é um over delivery, né? Sim. O cliente vê aquilo lá e ele não está esperando, porque aquilo lá vai quebrar a expectativa, vai levar muita expectativa que às vezes ele nem tinha, mas ele está recebendo um presente e vai fazer todo esse marketing por conta própria mesmo, né? Então vai um incentivando o outro. E até você me contou, né? Até acompanhei também. Você até citou que pessoas, né? Vocês recentemente mudaram para um escritório bonito em Anápolis, ali no Jundiaí, a equipe grande, né? E aí teve a oportunidade de uma pessoa, um cara que era multimilionário na África, né? Conta essa história aí, como que foi essa... Você recebeu aqui uma pessoa que depois você viu que ele era referência lá na cidade dele, está fazendo um projeto com você. Tudo começa, e até uma das coisas eu falo que é assim, cara, hoje eu tenho na minha vida assim, eu dificilmente vou fechar uma porta, dificilmente. Então, tudo começou de uma pequena fagulha, né? Veio um cliente no meu Instagram, fala, sou da Nigéria e tal. Cara, eu queria um projeto apenas de 3D, uma fachada. E dali, eu falei, olha, dá um exemplo, $5.000. Ele falou, não, tal. Aí, falei, tá bom, eu vou fazer esse negócio rapidinho. Então, tá, cobrei mais em conta, tudo bem. E dali, ele gostou tanto do nosso trabalho que ali... A partir daquele momento, ele ganhou confiança na gente e contratou para o projeto de interiores. Tudo bem, mas eu sem conhecer quem que era. E aí, fizemos um projeto de interiores. Para ele é uma casa em Abuja, na Nigéria. E aí, como a gente tem vários projetos internacionais, hoje a gente está em torno de 30 projetos internacionais aí em 18 países, então... a gente dá atenção para todos os projetos, não é uma atenção específica ali, né? A gente tem uma equipe de 20 arquitetos para cuidar disso. Então, tem horas que as coisas vão acontecendo e a equipe vai tomando conta também, né? E aí, um dia, ele virou e falou assim, cara, eu queria comprar as coisas no Brasil. Aí a gente, comprar as coisas no Brasil? Aí, ele falou, tudo bem. Não, então eu vou, semana que vem eu tô indo. Cara, e a gente falou, cara, agora o trem é sério, né? Vambora. Porque assim, a obra já estava acontecendo lá. Uhum. Porque ele comprou uma casa em andamento, eu fiz o projeto de fachada, tava fazendo projeto de interiores, e era um negócio que, tipo assim, tava acontecendo mesmo. Uhum. Então eu falei, cara, então bora ver. Aí a gente preparou tudo para ele vir para São Paulo. Quando ele tava vindo, ele falou assim, não, eu quero ir no escritório de vocês. E eu achei isso tão interessante, porque ele falou assim, cara, quando ele chegou aqui, ele falou assim, cara, eu precisava ver quem estava fazendo meu projeto, quem está por trás de tudo. Então, foi um momento foi muito gratificante ele veio até o nosso escritório aqui em Anápolis, né? Talvez uma das pessoas mais ricas pisou em Anápolis. E ele falou, cara, foi duas coisas que ele falou, assim... que foi muito importante para a minha equipe, porque a minha equipe às vezes via tantos projetos internacionais, mas nunca tinha visto nenhum cliente, porque quem faz as viagens internacionais geralmente é eu e a Rafaela. Uhum. Mas a equipe em si acreditou no que estava acontecendo, caiu a ficha para a equipe. Uhum. Então, cara, foi um marco muito grande
e também pelo fato dele vir aqui valorizar as coisas do Brasil, que às vezes o brasileiro não valoriza as coisas e o pessoal de fora valoriza. Hoje, para você ter uma noção, arquitetos que fazem casa, o brasileiro ele só perde ao nível mundial, aos olhos do estrangeiro, para o italiano. Por quê? Você fala a questão da arquitetura? A nível de status do arquiteto. O arquiteto italiano ele tem muito status por conta da questão das marcas. A questão das marcas italianas são os melhores móveis planejados, os melhores móveis. Mas o arquiteto brasileiro, ele é assim, é muito top. Quem está lá fora contrata o arquiteto brasileiro. Porque o brasileiro ele pensa diferente, ele é criativo, ele tenta inovar. E assim, você percebe em todas as áreas do brasileiro. Só que às vezes ele não tem tanto processo, ele não é tão metódico nas coisas. E o europeu, ele é assim. Então eles não são muito criativos, como o brasileiro. O brasileiro sempre pensa fora da caixa. Então ele falou, olha, eu queria contratar um arquiteto brasileiro. E eu contratei em específico o Leandro, porque eu vi um vídeo dele. Eu falei, mas qual o vídeo? Sendo que eu não tem nenhum vídeo que fala inglês e tal. Eu falei, cara, é um vídeo que eu vi você desenhando. Olha só. E aí eu vi a alegria no que você fazia. Eu vi seu coração. Que bacana, hein? Então, assim, foi um vídeo que eu fiz, onde eu desenho a casa, né? E é realmente o que eu gosto de fazer, que eu amo fazer. E ele sentiu isso sem eu abrir a boca. Leandro, até aproveitando isso que você falou, né, e até essa questão de você fazer o que realmente gosta, nem tinha combinado com você, mas o que te inspira, cara? O que são coisas assim que fazem você ter inspiração? Porque cada projeto é bem personalizado, né, e às vezes você pode ter bloqueios criativos, né, mas de maneira geral, o que são inspirações para você? O primeiro fator, Andrei, que é muito importante, que assim eu levo para minha vida, é o tamanho da responsabilidade que eu tenho do cliente na minha mão. Quando eu vejo assim um cliente gastando 10, 20 milhões e colocando, porque eu mensuro assim, quantos anos meu cliente teve que trabalhar, abdicar da família, abdicar de estar com os filhos. Foi ali muito trabalho para ele colocar na minha mão. A hora, assim, porque é a cereja do bolo da vida da maioria. É a cereja do bolo, é a casa dele. Então, a primeira coisa que me motiva é isso. Quando eu vejo clientes, igual, assim, hoje tem vários que se tornaram amigos nossos. E quando eu vejo assim, a confiança que eles têm na gente e a gente ter dado conta, né? Então, esse é o primeiro quesito. É a responsabilidade que eu tenho com os meus clientes. Então, problemas tem, mas a gente resolve. E a caminhada, o processo da arquitetura com o cliente é 2, 3 anos, no mínimo. Então não é uma coisa de ser entregue e tchau. Não. Se você não tiver relacionamento com o arquiteto, se você não tiver amizade com ele, se você não tiver empatia, transparência, nada vai dar certo. E todos os processos, o arquiteto é o primeiro quesito que você tem que acertar. Se você erra nele, pra frente, já era. Agora, em relação à criatividade, cara, hoje eu conto com uma equipe muito boa, uma equipe que eu treinei aí 3, 4 anos, que é uma equipe que projeta junto comigo, que sonha comigo ali o projeto. Então, não é só a minha cabeça pensando, porque assim, eu tenho inúmeras coisas para fazer. Então, é o que eu amo fazer, desenhar, mas hoje eu desenho junto com a minha equipe e a equipe interage nos meus projetos. Então, isso no meu escritório é totalmente aberto. Se alguém tem uma ideia, cara, bora fazer. Não é, o Leandro desenhou e a água parou. Não é. Então, assim, eu dou oportunidade para todo mundo do escritório para olhar o projeto e acrescentar, retirar e agregar ali no projeto. Então, acho que isso vai ser nunca ter bloqueio. São 20 pessoas pensando num projeto. Como não ter um bloqueio criativo? Se hora eu não tô na minha hora boa, tem mais 19 pessoas pensando ali. E isso que você falou, né? De todo mundo junto, pensando para tirar algo do papel, né? Você, hoje, boa parte do seu time é presencial.
O que você acredita que isso, para o seu caso, você acredita que isso é positivo? Qual que é o diferencial de ter o time de arquitetos de forma presencial no seu escritório? Bom, hoje a gente tem uma parceira em Brasília, a gente tem uma sócia que toca a parte comercial em Goiânia, a gente está desenvolvendo um outro braço em Chapecó e tem pessoas parceiras em São Paulo. Então, a gente está cada dia mais se cercando de pessoas boas, né? A princípio, a parte toda criativa e técnica acontece aqui dentro do escritório que é a Anápolis, que é a sede. Por quê? Porque eu controlo um pouco mais fácil, em termos de, às vezes estou orientando um, já estou orientando o outro. Isso é a minha forma de desenvolver, sabe? Não é, acho que o passo as pessoas estarem em home office. A cada dia mais isso vai ser mais tendência, mas a princípio a parte criativa eu acho difícil, porque sempre vai precisar que eu intervenha e estar junto com a equipe, esse ambiente colaborativo é muito difícil de acontecer em home office, principalmente quando a gente precisa desenhar, a gente precisa de um tempo ali para pensar. Então acho que isso vai ser essa questão do home office vai acontecer, mas devagar. Entendi. Eu concordo com você, né? Até eu aqui também, né, dentro do contexto até da Skyline, a gente valoriza muito essa colaboração de todos em relação a tirar algo do papel, né? Não basta você só ter a ideia, ser criativo e não conseguir executar. Mas eu queria voltar um pouco antes, que você citou algo muito interessante que eu queria aproveitar, aprofundar, que é a questão de relacionamentos. Dentro do contexto da Criato, até o nome Criato é um acrônimo, né? Que é criatividade, relacionamento, inovação, atitude, tecnologia e oportunidades. Então o R de relacionamento é algo que a gente bate muito na tecla para o corretor. Criar relacionamento. Você mesmo acabou de falar que o ciclo com o cliente é de 2, 3 anos. E aquele cliente, às vezes, ele pode demorar a ser seu cliente de novo, né? Às vezes ele vai ser seu cliente uma vez, mas você fazendo um bom trabalho, ele vai indicar para outro, né? Às vezes tem oportunidade de fazer algo no lado empresarial para ele. Mas eu queria que você falasse um pouco sobre networking, né? Qual a importância, até dentro do contexto de relacionamento, porque a gente bate muito na tecla de que corretores de imóveis, e em geral, eles precisam explorar muito esse lado de criar relacionamentos, fazer network, estar nos lugares certos ali do cliente, né? Não adianta um corretor já querer de cara vender projetos de alto padrão, já vendeu um projeto em Anápolis que o Leandro fez, né? Então, que dicas você acredita que seria pertinente de falar aí, até para um corretor que estiver ouvindo, né, sobre networking e como você explorar isso? Bom, o primeiro passo, eu acredito assim, é uma coisa que a gente sempre conversa, né, que é pessoas de sucesso fazem negócio com pessoas de sucesso. Então, você tem que estar no lugar correto, primeiro ponto. Então, o fato de estar no ambiente correto muda todo o cenário. Por exemplo, se você sabe que tênis é um esporte de alto padrão, se você quer vender casa de alto padrão, geralmente as pessoas de alto padrão, em termos de esporte, elas vão estar beach tênis, no tênis, vai estar ali no máximo algum outro jogando futebol, mas você tem que estar vinculado de alguma forma em termos de esporte, você tem que estar vinculado ali em termos de, por exemplo, você vai fazer uma academia, cara, ser corretor, não procura uma academia mais barata. Ele procura algo. Se você quiser posicionar no alto padrão. Se você está posicionado para o alto padrão, você tem que estar ali sendo pelo menos visível. Porque às vezes você não tem relacionamento com as pessoas ali, tudo bem. Mas se algum dia você fala, não, eu te vi lá na academia e tal, não sei o quê. Porque várias vezes eu fiz negócio assim. Eu fiz negócio em academia, eu fiz negócio em restaurante, eu fiz negócio em todas as formas. Por quê? Porque às vezes as pessoas elas não sabem o que você faz. Essa é a questão. Você tem que expor o máximo o seu trabalho para que um dia, se você faz um patrocinado, se você expõe um imóvel e a pessoa vê que é você, fala, nossa, já não tem uma barreira.
É muito mais fácil. Beleza, te vi lá na academia aquele dia, vi um anúncio seu. Então, eu queria falar sobre aquele imóvel, vi, achei interessante e tal. Então, você já quebra ali um vínculo. Então, e às vezes de um amigo gera uma confiança para o outro. É sempre uma dica que eu sempre falo para os lojistas, que serve também para os corretores. Cara, você quer vender um imóvel, só sabendo que alguém tem um imóvel para captar ou tem interesse de compra, cara, se eu sei que essa pessoa é seu amigo, eu não vou direto nele. Eu vou, Andrei, você me apresenta essa pessoa? Então, às vezes, muitas pessoas falham nisso. Já querem ir direto na pessoa que tem o imóvel, às vezes não tem nem vínculo. Não, cara, entra no Instagram, vê lá, amigos em comum, você vai ter alguém que você conhece ali que vai gerar uma ponte, para você, porque aí você tem uma confiança indireta. Agora, se você ir direto, os lojistas fazem muito errado isso, que é, assim, eles querem abordar os arquitetos para ter indicações, né? Então, eles já vão direto, falam, não, cara, procura ali os arquitetos que eu conheço, que têm amizade comigo, procuram eles e eles vão te apresentar para mim. Então, você tem é muito diferente de eu falar assim, Andrei, você podia dar a oportunidade, marcar um café com um amigo meu que tem um imóvel, quer te expor. Cara, você não ia receber ele? Sim. Com certeza. Então, assim, é um pedido de um amigo seu. É muito diferente de você mandar uma mensagem no WhatsApp, abordando a pessoa de forma informal. Porque essa pessoa, ela recebe mensagem no WhatsApp o dia todo, né? Então, é diferente mesmo, né? Até imagina você, o tanto de mensagem que você recebe e ali você tem que filtrar, né? Qual que eu vou responder primeiro aqui? E acaba, se for, às vezes, uma pessoa próxima, você tem a tendência de responder mais fácil, né? E é um pedido pessoal, ótima dica. E essa questão do network também, eu vou dar um exemplo aqui ao contrário agora, tá? Vou até citar um amigo nosso, o Raniel. Em 2012, ele tinha amizade comigo e ele me deu a oportunidade de fazer a casa dele. Em 2012, isso foi muito importante para mim. Foi uma das primeiras casas que eu tive. Era uma casa de bairro aqui, uma casa boa. E que quando os outros clientes vieram lá para 2013, 2014, eu mostrava a casa dele como referência. Tudo bem. Passado muito tempo, ele continuou, ele tem consultora e há pouco tempo ele me procurou. Falou assim, cara, você podia me dar oportunidade novamente de eu apresentar meu trabalho para meus clientes. Eu falei, cara, claro, porque é recíproco, porque ele me ajudou ali no início e um pedido dele é uma coisa muito relevante para mim, porque foi muito importante ele ter me ajudado lá no início, onde eu não era nada. Então, essa questão de você às vezes ajudar, que seja em qualquer ponto, você ajuda a pessoa, um dia você colhe. Às vezes as pessoas agem premeditadas. Eu na minha vida eu nunca fui assim. Eu sempre, se eu tiver de fazer alguma coisa para você, eu vou fazer por fazer. Se eu não quiser fazer, eu não faço, mas eu vou fazer de coração, sem pensar no que isso vai gerar de retorno. Então, essa história foi interessante do Raniel, porque ele veio 10 anos depois. Falei, cara, você podia me dar uma oportunidade. Eu queria colocar minha consultora, tem um porte para atender seus clientes. Falei, cara, beleza. Então hoje ele já tem várias casas comigo, tá em todo o interior ele faz casa comigo. Mas é algo que foi natural, algo que não foi nada, ele me ajudou querendo em troca. Não, tanto que se passou 10 anos, mas a hora que ele precisou, eu tava ali. Então as pessoas às vezes querem plantar e colher muito rápido, no imediatismo, às vezes de forma premeditada. E isso, principalmente com os grandes empresários, isso não vai acontecer. A pessoa é uma pessoa mais... pessoa que tem mais casca em si, né? Então a pessoa tem mais barreiras, né? Então fica a dica aí, corretor, ó, não força a barra, né? Tenta criar relacionamento, tenta plantar, né? A gente vê muitos já querendo entrar, né, Leandro, de cara no alto padrão, sem ter essa base muito importante que é do relacionamento. Do corretor em si é um fato assim, tipo assim, às vezes você atendeu um cliente e ele não comprou imóvel, você atendeu ele 2 vezes e ele não comprou imóvel, cara, continua plantando. Sim. Porque às vezes seu atendimento vai ser tão bom, mesmo essa pessoa não comprando imóvel, mas ela vai
te indicar, fala, cara, eu não comprei o imóvel porque não deu certo, mas ela vai te indicar para um amigo sem querer. Isso às vezes 3 anos depois. E isso você vai gerando uma cadeia ali. É muito interessante essa questão do network, porque você vai gerando tantos atendimentos bem feitos, você vai consolidando tanto que uma hora essa engrenagem gira toda para você. E você é uma engrenagem que você não está vendo girar para o seu lado, mas ela gira. Então, seja ela um pouco mais lenta ou um pouco mais rápido, ninguém sabe isso, né? Mas dê o seu melhor ali na hora do atendimento, dê o seu melhor para as pessoas que você tem ali. Não precisa focar em todo mundo. Escolha quem que vocês acham que vai dar mais resultado, atenda bem, né? Até uma das questões também que hoje uma dica para corretores também, que eu acho que é muito importante você brifar o seu cliente muito bem para você gastar energia onde que vai dar mais resultado. Atender bem, atender com qualidade. Então, focar na pessoa e não no produto, né? Porque isso eu fiz dentro do meu escritório, onde eu tenho um briefing que a pessoa entra em contato comigo, ela preenche um formulário onde eu já sei se é meu público-alvo ou não. Então, não é que eu não vou atender a pessoa. Se ela quiser, eu atendo. Se a pessoa quer fazer uma casa pequena, eu vou atender a pessoa. Só que, às vezes, o custo do projeto, às vezes, não é coerente para ela, e muitas coisas. Mas esse fato do corretor já brifar aí no início e saber direcionar. Então, olha, eu só atendo casas de alto padrão, eu não atendo loteamento, quem vai te atender é um parceiro meu. Então, esse briefing inicial é muito importante também. Leandro, você está deixando aí dicas que são fundamentais, aí, não apenas para corretor, né, mas para qualquer profissional. E a cadeia do mercado imobiliário é muito ampla, né? A gente está aí falando dentro desse contexto, né, que envolve arquitetos, engenheiros, agências de publicidade, construtoras, incorporadoras. É um leque que movimenta muita economia do Brasil. E hoje eu queria que você fizesse um panorama, assim. Quais são as principais diferenças, por exemplo, vamos pensar em Anápolis. O que é a diferença de você fazer hoje um projeto em Anápolis, né, para fazer um projeto fora do país, né? Você me falou que você está fazendo um projeto para um jogador da NBA, né? E numa ilha. Quais são as diferenças? O que é desafiador aí para você fazer uma casa numa cidade pequena, né, no condomínio, ou fazer numa cidade turística com lote milionário, assim, né, com cifras milionárias? O primeiro fator de principal diferença é a língua. Então, isso para mim inicialmente foi uma barreira muito grande, porque minha mãe falava, menino, estuda inglês, não estudamos. Só queria jogar bola, né? Então, hoje é um sacrifício para mim ter que fazer aula de inglês todos os dias para lidar com meus clientes. Então, o que acontece? Porque o projeto internacional, eu não lido só com o cliente, eu lido com o arquiteto local, eu lido com regras diferentes, eu lido com técnicas construtivas diferentes. Por exemplo, você pega em Turks e Caicos, por exemplo, que eu estou fazendo a casa do Eric Gordon, que é um jogador da NBA. Cara, primeiro ponto, eu lido com a arquiteta da família dele, que ela é mais velha, ela não tem esse senso de inovação, ela é americana, então ela quer coisa prática. Ela quer a funcionalidade e a rapidez ali. Os processos construtivos são totalmente diferentes do Brasil. Totalmente diferentes. Então, ela olha para o meu projeto e ela fala, isso não constrói. Constrói porque eu sei que constrói, porque eu já fiz muitas casas. Mas aos olhos dela, não. Então, a primeira barreira é com o profissional local. Segunda, então foi a primeira a língua. Segundo, o arquiteto local, que pode ser uma barreira muito grande se ele bota muito empecilho. E as técnicas construtivas. A gente lida com projetos que tem que ter. Aqui no Brasil a gente não tem terremoto, a gente não tem furacão, a gente não tem. As técnicas construtivas são totalmente arcaicas ainda. Então a gente lida fora com steel frame, wood frame. Então é totalmente diferente. Então a gente estuda o mercado caso a caso. Então é sempre um desafio, assim, cada lugar que a gente vai
é um desafio muito grande. Hoje, eu tento expandir, a gente está em processo de expansão para ver aonde a gente vai se consolidar mais rápido. Então, hoje a gente está vendo que a gente está tendenciando o nosso trabalho mais para o Oriente Médio. Então, a gente está ali muito forte em Dubai, a gente já tem em torno de 10 casas, Dubai, Catar, que é muito parecido a construção. Então, nisso facilita muito. E a gente está trazendo Você fala muito... que é parecido com o Brasil? A técnica, assim, eles constroem com alvenaria, com concreto armado. Então, é muito diferente do que constrói, por exemplo, na Alemanha. A gente tem uma casa construída agora na Alemanha, cara, é muito diferente, porque tem a questão do frio, tem a questão de terremoto, tem questão, então, furacão, tudo quanto é trem, tem. Então, às vezes a questão climática ou às vezes questões também de dificuldade de legislação. Então, hoje a gente tem tendenciado nosso trabalho muito mais para o Oriente Médio e África por conta disso. Então, a gente tem casa hoje, uma casa na Nigéria está sendo construída, Argélia, 3 projetos no Marrocos, e a gente está com em torno de 10 projetos em Dubai, casa no Catar, Oman, Índia. Então, o trabalho ali, ele tem outra questão também, que Índia, Estados Unidos, eles trabalham não em metros quadrados, né? Eles trabalham em pés. Então, essa é outra dificuldade que a gente tem, porque sempre a gente tem que estar convertendo. Se a gente pega as medidas do terreno dele, tem que converter para metros, e às vezes dá diferencinhas. E aí depois termina o projeto, a gente tem que converter isso novamente. Por isso que a gente tem que estar sempre com o arquiteto local trabalhando em conjunto. Então os projetos internacionais não são nada simples. É desafio, a gente topa o desafio e fala, cara, no máximo a gente vai ter que devolver o dinheiro, porque não é nada fácil. Mas o importante é que, igual você está falando, né? E as coisas, o ciclo é grande, mas as coisas vão acontecendo e aquilo lá vai transformando em realidade, né? Imagina ter essas 10 casas prontas ali que fala assim, ó, vai lá, visita, tá pronto, né? Então acho que isso é muito gratificante. Eu até brinco com você, né, Leandro, que eu falo, cara, como que você consegue? Porque é ele, ó, ele que ainda controla o marketing, de certa forma, faz os reels, ele é líder ali dentro do escritório, junto com a Rafinha, a esposa dele, sócia, né? Ele assume várias responsabilidades no escritório. Até falo, cara, como que você consegue, né? Eu queria que você entrasse nessa parte, até a gente está indo para os finalmente, né? Em relação à liderança, né? Acho assim, eu queria que você falasse um pouco como você tem se buscado crescer como um líder melhor, né? O que hoje são os seus desafios internos, assim, né? É muito importante a gente falar. Você já deu a demonstração aí o tanto que é o potencial de crescimento da demanda, né, mundial. Poucos escritórios conseguem ter acesso a esses locais, ou até tem essa barreira da dificuldade, né? E vocês estão enfrentando, desafiando e executando. Mas eu queria que você falasse em relação à sua liderança. Como que você tem buscado melhorar como um líder e quais são os seus principais desafios dentro do escritório LF? Primeiro ponto eu conto 100% com a ajuda da minha esposa, Rafaela. Ela tem a responsabilidade ali toda do projeto interior do escritório. Ela é a pessoa que descreve todos os processos. Ela é a pessoa que coloca rédea em si no escritório, né? Eu estou muito mais com a parte de arquitetura, muito mais ali no início, no comercial com o cliente, de fechamento, e ela já direciona a equipe, já é o pulso firme lá dentro. Então, foi um casamento de duas formas, né? Então, não teria como o escritório tomar essa proporção sem ela. Rafinha, nossa, você viu aí que em pleno, hoje dia dos namorados, dia 12, que declaração, hein? Então, sem ela não tinha acontecido mesmo, porque primeiro que eu não gosto da parte de interiores, é algo que não me chama atenção, e ela veio com uma excelência na parte de interiores, né? Uma pessoa totalmente do processo, dos parâmetros,
muito focada. E então teve um momento que a gente entrava muito um no serviço do outro. Então é muito bom a gente falar que a gente teve um momento que a gente teve um gestor que separou as funções, e isso foi divisor de águas do escritório, onde eu tenho minha função hoje, que o gestor na época viu as minhas melhores qualidades, que eram, eu sou uma pessoa muito competitiva, você sabe, então eu sou muito focado na parte comercial, bater meta, número. Então o escritório começou a ter muito mais fechamento quando eu fui para o lado comercial, porque antigamente ela fazia o comercial interior, eu fazia de arquitetura. Então hoje eu faço toda a parte comercial e a parte de arquitetura, e ela faz a parte de interiores e a parte da equipe dela de processo ali, de administrativo, de financeiro, ela que olha, né? A gente tem setores disso, mas ela que sempre fiscaliza. Então, e hoje eu sou muito mais focado, na verdade, em estudar o marketing em si do que a arquitetura. Então, porque eu vi que essa era a virada de chave para o escritório, para a minha vida. Porque a partir do momento que hoje eu percebo, por exemplo, hoje pela manhã eu postei um vídeo, tá indo muito bem. Até agora deve ter dado quase 20 mil views aí. Então, quando eu vejo assim, cara, esse vídeo hoje já me trouxe 3 clientes. Olha só. Então, você chega no momento que você vai escolher o cliente. Quando eu vejo assim, que o marketing literalmente está trazendo dinheiro no meu bolso, eu falo, cara, essa é a prioridade. Então eu estudo isso o tempo inteiro. Eu estudo o Instagram, eu estudei todas as ferramentas do Instagram, eu fiz mais de 10 cursos sobre Instagram. Hoje eu estou no YouTube, eu estou no TikTok, a gente está no Pinterest. Então, quando a gente vai para os Emirados, uma coisa interessante, eu acho que você nem sabia, que o pessoal dos Emirados, eles usam o Snapchat. Não, é mais forte do que outras redes sociais. Nos Estados Unidos também, quando né? a gente vai para lá, a gente usa Snapchat. Então, esse tipo de estratégias fazem total sentido. Então, o marketing, por que eu falo assim, cara, por que eu estudo hoje marketing e eu sei que é a ferramenta de maior importância na minha liderança? Porque eu tô no comercial e literalmente quando eu tenho uma sacada dentro do meu marketing, me leva a lugares que eu nunca imaginei. Para você ter uma noção, que em janeiro a gente estava em Dubai, aí a gente ia fazendo alguns atendimentos, um rapaz entrou em contato comigo e, olha, queria marcar um horário e tal, queria fazer 2 casas em Dubai Hills, que é um dos melhores condomínios que tem lá, que é da Emaar, e aí, vamos marcar. Cara, marcou no lugar mais top que tem em Dubai. E que assim, quando eu falo pra vocês que é mais top, é tipo assim, é um clube exclusivo, que você só entra a partir de 2 anos de uma indicação. E a gente tava lá dentro, conversando com pessoas assim, bilionárias. E a gente conversando com ele, e falou, cara, e aí? Como que vocês conheceram o nosso trabalho? E aí ele fala, não, minha esposa viu vocês no TikTok. Então, tive essa mesma sensação de surpresa, né? Que eu falei, cara, aonde chegou, né? Porque eu ficava postando ali no TikTok, cara, um dia vai dar certo. Mas eu nunca tinha tido clientes ali. Então, algumas coisas que acontecem assim que você fala, cara, realmente tá dando certo e me faz estudar mais, me faz buscar mais, né? E querer crescer mais ainda na parte do marketing, porque assim, é infinito. Abriu um leque de opções assim, para mim que eu nunca imaginei. Muito bom, né? A gente está chegando aí no final. O Leandro deixou aqui vários insights muito importantes, não apenas para o contexto do mercado imobiliário, de como você... a importância de você investir na marca, investir no conhecimento de marketing, né? Ele contou um pouco sobre a trajetória aí, do início de plantar, né? Plantar, esse exemplo mesmo. Vou entrar na rede social aqui, mas eu não tenho certeza se vai dar certo. Mas continuou com consistência, né? Sim. Isso é um grande desafio. Leandro, eu queria que você deixasse uma mensagem final
E até aproveitasse para falar também do que é a sua ambição, cara? O que você almeja, né? E uma mensagem final aí, até direcionada, acho que para esse lado, né? Em relação da importância da gente investir no crescimento, né, da marca, investir em branding, né? Mas eu queria que você começasse isso. Qual que é a sua ambição hoje, Leandro? Cara, assim, primeiro ponto, assim, acho que é a realização profissional, sabe? É o reconhecimento. Isso eu acho que é o primeiro fator, muito antes de dinheiro, de conquistas materiais, é o reconhecimento. E com esse reconhecimento, passar uma mensagem para os outros arquitetos de que a profissão é boa, de que, cara, você consegue viver com isso, você consegue se destacar, desde que você tenha estratégias certas. Então, esse reconhecimento é algo que eu busco o tempo inteiro. Então, tipo assim, eu quis chegar, fazer projeto em São Paulo, quis em Brasília conseguir. Cara, hoje a gente está começando a projetos ali na Fazenda Boa Vista, que é o lugar mais caro hoje no Brasil. A gente já fez projeto em Southampton, em Nova York e em Dubai, coisas que a gente nunca imaginou. Então, assim, eu quero consolidar o que é consolidar meu trabalho? É as obras concluídas. Então, eu quero ter casas prontas em Dubai, eu quero ter casas prontas nos Estados Unidos, e isso é algo que eu busco o tempo inteiro. Então, a Rafaela às vezes fala, olha, tem que comer muito sal. E porque a gente lida às vezes com pessoas o tempo inteiro, às vezes pessoas educadas, pessoas que às vezes não são tão educadas, pessoas que tratam a gente às vezes com não tanto esmero. Então, e eu sempre penso, cara, vou vencer mais esse dia, porque o meu prêmio tá lá na frente e eu não vou largar o osso fácil, não. A minha conquista vai acontecer. Então, assim, isso eu venho, principalmente nos projetos internacionais, a gente vem lutando mesmo. Eu tenho gastado muita energia para isso acontecer, para obras acontecer na Nigéria, na Argélia, atendimento, para vocês terem uma noção. Leandro agora é perto de Dubai, cara. 4 horas da manhã hoje eu vou fazer um atendimento. O cara quer fazer 120 casas. Então, já é um condomínio de luxo. Então, tipo assim, 4 horas da manhã eu vou atender ele. Por causa do fuso horário. Então, é o sacrifício o tempo inteiro. E são desafios que acontecem e que você pensa assim, aonde vai chegar? Não sei. Não sei onde eu vou chegar. Só que as oportunidades que vêm para mim, eu não deixo passar. Eu não deixo passar as oportunidades. Eu chego para mim e falo, cara, vamos encarar e vou dar conta. Vamos fazer um projeto lá no Japão. Cara, como vou fazer? Não sei a língua, não sei. Mas vamos tentar. Sim. No máximo, a gente vai pedir desculpa e devolver o dinheiro. É isso. Muito bom, Leandro. Cara, agradeço demais você aceitar o convite, essa troca que a gente tem em relação ao dia a dia, né? A gente busca sempre aí um grupinho de amigos, né? Trocar ideias sobre negócio, sobre liderança. E a gente acha que isso é muito pertinente aí para quem está buscando crescer a empresa. Trocar ideia é muito importante, né? Uso muitas referências do Leandro do que é possível, né? A gente vê que isso que você está me contando é algo que inspira, algo que me inspira, né? E obrigado aí por aceitar o convite. Acho que em Anápolis mesmo, a gente como Criato, a gente vai buscar cada vez mais fazer conteúdos, né? Até trazer esse olhar do arquiteto para apresentar uma casa, né? Chamar você aí para apresentar as casas que você fez como projeto. E isso agrega demais valor para quem está querendo comprar. Né? Com certeza. E o corretor precisa, até uma sugestão, assim, corretor, se tu quer vender uma casa de 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões ou acima disso, conversa com o arquiteto. Ele vai saber, às vezes, até muito mais detalhes do que o dono, porque ele que criou, né? Então, novamente, agradeço aí, a gente estava buscando aí, eu queria que logo no início você já participasse, porque você é uma referência em Anápolis, não apenas em Anápolis, mas cada vez mais aí no país e de forma internacional. Tenho muito orgulho aí de ser seu amigo.
Quero agradecer toda a equipe, né? É muito bom a gente sempre compartilhar o que é positivo, compartilhar coisas situações que às vezes a gente trocando ideia, a gente não passa por elas, né? Sim. Então esse fato de compartilhar é uma coisa que você fala muito e tenho aprendido muito isso também, que às vezes compartilhar, mas é compartilhar com as pessoas certas. Sim. Né? Não adianta você compartilhar com pessoas que não vão contribuir ou vão afanar ali, abafar a sua, não é afanar, é abafar a sua ideia. Então, agradeço muito. É muito especial para mim estar aqui, porque ser valorizado na cidade que eu tô, nada foi fácil, né? Foi 11 anos aí de trajetória, sabe muito bem disso. Então, ser valorizado aqui, ter pessoas crescendo aqui, pessoas despontando aqui em Anápolis, me traz orgulho, né, da nossa cidade e a gente sempre compartilhar o que a gente tem de história, compartilhar o que a gente tem ali de experiência, sempre é muito positivo. Agradeço muito estar aqui, obrigado mesmo de coração aí. Tamo junto, valeu. Tamo junto. Valeu, pessoal. Então, fica aí esse episódio, conteúdo excelente aí com o Leandro França. Valeu.